Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você, meu irmão? Como foi seu dia? Hoje comemora-se a Semana Santa e um tema que é muitas vezes esquecido é a verdadeira Páscoa, que nós temos que lembrar de Cristo todos os dias. E a Bíblia é importante para nós, que ela vem falar, irmãos, que Cristo é um cordeiro. E nesta noite, se tivesse que falar alguma coisa, é sobre o ministério de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. O ministério do Cordeiro de Deus. O ministério do Cordeiro de Deus, irmãos, está aqui no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 17, versículo 7, versículo 9. Vamos falar do ministério do Cordeiro. E se fôssemos falar de um cordeiro, de sua estrutura, o cordeiro, para ser cordeiro, ele tem que ter sangue. O primeiro ministério do cordeiro é tipificado pelo sangue. O primeiro ministério do cordeiro é tipificado pelo sangue. Só o sangue tem poder para limpar o homem. Oh, glória a Deus! Paz do Senhor, meu amigo, irmão Bruno, evangelista Adriano Santos, meu amigo. Deus lhe abençoe, profeta. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. O primeiro ministério do cordeiro, porque o cordeiro há uma estrutura. Fala-se também primeiro do sangue. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 2, que fala da saída. Louvado é o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, imagina você com vestes talares, brancas, para ir a um culto. O sangue era aspergido sobre os judeus como um sinal de purificação de pecado. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia vai contar a história de um homem vindo da África, da cidade da Etiópia, de nome Simão Cirineu. Ele chega na cidade para oferecer um sacrifício a Deus. Caminho de 3 dias, irmãos. Chega com as suas vestes brancas. Um negro da África, de pele escura, chega lá para oferecer um sacrifício, meu evangelista, meu amigo. Mas o que acontece? Aleluia. Na rua estreita de Jerusalém, estão pegando um homem, um jovem de 33 anos e 6 meses. Estão chicoteando ele. Estão batendo nele. E a Bíblia diz que no caminho estreito de Jerusalém, aquele homem ele tropeça. Oh, glória! E aquele homem que chegou na cidade de Jerusalém com as suas vestes talares, suas vestes brancas, aleluia, que não podia manchá-la, aleluia. Olharam para aquele homem e disseram: ei, você aí. Eu imaginei ele dizendo: é você mesmo, vem cá, ajuda esse homem a levantar. Oh, glória! Louvado é o nome de Jesus. E aquele homem, irmãos, é constrangido a levar a cruz, porque a marca do sangue, irmãos, é a cruz de Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Aquele homem estava carregando o cordeiro. Louvado é o nome de Jesus. Capítulo 12, versículo 9. Cordeiro, para ser cordeiro, precisa de sangue. Cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa de cabeça. Louvado é o nome de Jesus. Fala de autoridade, irmão. Fala de obediência. Louvado é o nome de Jesus. Porque Jesus foi obediente até a morte. É a marca do cordeiro. É a marca do ministério de Jesus. Louvado é o nome de Jesus para sempre. O cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa de sangue. O cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa ter cabeça.
porque a cabeça é o órgão responsável em mandar informação para o membro, para o corpo inteiro, fazendo ele se deslocar, tanto para a direita como para a esquerda. Movimenta a mão, o braço, a boca, faz com que a gente ouça. Louvado é o nome de Jesus. Mas irmãos, quem é responsável é a cabeça. É um dos ministérios de Jesus. Jesus é a cabeça, irmãos. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Aleluia. E nesta noite, querido, amado irmãos, aleluia, um cordeiro que não tem cabeça não é Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O ministério de Jesus, irmãos. O cordeiro tem que ter sangue. O cordeiro tem que ter cabeça. E a cabeça é a parte maior. É a parte que está acima de todo nosso corpo. Louvado é o nome de Jesus. Isso quer dizer o quê, irmãos? Isso quer dizer que um dia Mefibosete, ele estava na casa, no palácio real de Jerusalém, quando Davi, ele era o rei daquela cidade. Davi deu para ele a mesa, Davi deu para ele a cadeira, Davi deu para ele as vestes reais, Davi deu para ele a herança dos seus parentes. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Ele estava comendo na mesa do rei. Ele estava sentando na mesa do rei. Ele estava usando as vestes reais. Mas o rei não era Mefibosete. O rei era Davi. Oh, louvado é o nome de Jesus. É porque ele é a cabeça. Louvado é o nome de Jesus para sempre. É o ministério de Jesus, irmãos. Oh, glória! Louvado é o nome de Jesus. Ele é a cabeça. Aleluia! A Bíblia conta uma das parábolas que um rei, um príncipe ou um nobre, ele manda convidar as pessoas judias que merecia honra para estar na sua casa para um grande banquete. Só que a Bíblia conta que eles deram desculpa para não comparecer naquela festa. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o que foi que aconteceu, meu evangelista, meu amigo? Aconteceu que eles não, irmãos, eles não foram. Aí ele diz ao seu empregado: eu quero que a minha casa se encha. Portanto, pegue quem você achar no caminho e coloque dentro da minha casa. E dê para ele vestes talares. Oh, glória! O problema de quem está dentro da casa é pensar que é maior que o rei e maior de quem chamou ele ou quem chamou ela. Ele é a cabeça, foi ele quem mandou chamar. Aleluia. Tinha cego, tinha paralítico, mas o cego poderia dizer: eu não sou paralítico. E o paralítico poderia dizer ao cego: mas eu não sou cego. Isso fala que todo mundo tem defeito, mas quem mandou chamar foi a cabeça. É porque o cordeiro, ele tem sangue. É porque o cordeiro, ele tem cabeça. Oh, glória a Deus. Oh, louvado é o nome de Jesus. O cordeiro, meu evangelista, meu amigo, ele tem cabeça. Aleluia! O corpo não se movimenta sozinho. O corpo tem uma cabeça, irmãos. Oh, glória! Quando Davi pensava que era a cabeça de Jerusalém, mandou contar o cesto de Israel e deitou-se com a mulher do seu soldado, pensando que o pecado que estava acobertado não se iria ser revelado. Mas Jesus é a cabeça e ele revela aquilo que está escondido. Se preocupe não, você que anda por aí, aleluia, usando disfarce, falando fofocas, mentindo. Aleluia. Tem um profeta em Jerusalém de nome Natã. Ele agora está tendo uma conversa com o rei de Jerusalém, dizendo para ele: ó rei de Jerusalém,
Havia um homem que tinha muitas ovelhas, mas havia outro que só tinha uma, comia com ela, deitava com ela na cama e só tinha ela para dar de comer. E um homem estrangeiro que tinha muito chegou lá e matou, aleluia, a única cordeirinha que ele tinha. Este homem está aqui no teu reino, ó rei. Esse homem, rei, é digno de quê? Ele ficou vermelho, colírico e com raiva, e ele disse que esse homem é digno de morte. Vamos matar ele. Me diz, Natan, quem é? Me diz quem é, que eu vou procurar ele em toda a cidade, em toda a capital, porque ele não vai escapar da minha espada. Louvado é o nome de Jesus. E o dedo do profeta, porque Jesus Cristo, ele é o cordeiro, ele é a cabeça. E cordeiro, para ser cordeiro, tem que ter sangue. Cordeiro, para ser cordeiro, tem que ter cabeça. Louvado é o nome de Jesus. E a cabeça estava usando a voz do profeta Natan, dizendo: Natan, aponta para ele e diz que ele é o responsável por isso. Oh, glória a Deus! Ele faz alguma proposta para que ele, se ele cair na mão dos homens, ou queria cair na mão de Deus. Aleluia! Jesus é a cabeça, glória a Deus! Jesus é a cabeça. A Bíblia fala em Êxodo 12 ainda, versículo de número 9, que o ministério também de Cristo acompanha também os pés. Cordeiro, para ser cordeiro, precisa ter sangue. Cordeiro, para ser cordeiro, precisa ter cabeça. Cordeiro, para ser cordeiro, precisa ter pé. Fala de caminhos, irmão. Aleluia. Quando Jesus encontrou você, você não valia nada, irmão. Porque você estava no mundo. As pessoas te davam valores que você não merecia. Mas quando Jesus encontrou você, ele mudou os seus caminhos. Porque cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa ter pé, irmãos. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Recebe essa palavra aí. O cordeiro tem sangue, o cordeiro tem cabeça, o cordeiro tem pé. Oh, glória! A prova disso é que um dia está o profeta de nome Ezequiel, e aparece para Ezequiel com o dono do cordeiro. O cordeiro tem sangue, o cordeiro tem cabeça, o cordeiro tem pé, aleluia. E o profeta Ezequiel está diante de um rio, porque primeiro ele aparece em uma congregação, e há na porta oriental um filete de água que anda sozinho, aleluia. E ele vai acompanhando aquele filete de água durante as paredes da cidade que ele está caminhando, e quando ele vê que a água para e começa a encher um lugar como se fosse um rio, ali desce uma figura angelical, lhe dá um pedaço de uma corda e pega outro pedaço da corda e vai para o meio do rio, aleluia. Oh, glória a Deus. Cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa ter sangue. Cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa ter cabeça. Cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa ter pé, irmãos. Ezequiel está diante de um rio agora. Oh, glória a Deus. E o anjo está no meio das águas e diz: ei, profeta. Sim, anjo, o que é que tu queres? Vem até aqui. Aleluia. Glória a Deus. E ele começa a andar, irmãos. Ele começa a andar. E a Bíblia diz que a água estava dando nos calcanhar do profeta Ezequiel. Aleluia. Fala do caminho, irmãos. Quando alguém te chamava para ir de 3 horas, 5 horas da manhã para um jogo de futebol, tu dizia: ei, não posso não, hoje tem consagração, aleluia. Mas terça-feira tá fazendo o quê? Não posso também não, porque tem doutrina, eu tenho que estar na igreja, oh glória. Mas quarta-feira tu tá livre, não, tem oração à noite. E quinta-feira tem ciclo de oração, eu tenho que estar lá, rapaz.
Aleluia, louvado é o nome de Jesus, irmão. Cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa ter sangue. Cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa ter cabeça. Cordeiro, para ser cordeiro, ele precisa de perna. Oh, louvado é o nome de Jesus. Oh, glória, o profeta Ezequiel está no rio. Mas não é suficiente só entregar os caminhos. Aí o anjo chama ele para ir mais adiante. A água agora está dando nos joelhos. Aleluia. Fala de uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de comunhão com Deus. Aleluia. É o ministério do Cordeiro, aleluia, exige de nós, irmãos, que deixemos a água do arteiro, deixemos a água do joelho, porque ele anda mais, o anjo chama, a água está dando agora nos ombros, ele agora não consegue mais andar, é a fase de plenitude do Espírito, onde a gente não pode chegar em alguns lugares, que Deus tem que nos levar, porque só Ele pode alcançar, irmãos, esses caminhos em nossas vidas. É o ministério do Cordeiro. Ele tem sangue, ele tem cabeça, ele tem pé, irmãos. A Bíblia diz ainda em Êxodo 12, versículo 9, que o Cordeiro tem fissuras, fala de entranhas, coisas que estão dentro, fala de coração, fala de amor. Oh, louvado é o nome de Jesus. Cordeiro, para ser cordeiro, precisa ter sangue. Cordeiro, para ser cordeiro, precisa ter cabeça. Cordeiro, para ser cordeiro, oh glória a Deus, precisa ter pernas. Cordeiro, para ser cordeiro, precisa ter entranhas. Oh glória a Deus. A Bíblia diz que tem que comer a cabeça, oh glória. A Bíblia diz que tem que ser lavado pelo sangue. A Bíblia diz que os pés têm que ser também queimados. A Bíblia diz que a fissura também vai ser queimada para ser engolida. Louvado é o nome de Jesus. É o ministério do Cordeiro. A fissura fala de um coração, fala de coisas internas, fala de um sentimento de amor. E amor para os gregos é determinado como amor filos, que é o amor entre amigos. O amor eros, que é o amor determinado por pessoas de sexos opostos que se atraem. E fala também do amor estorge, que é o amor renovado na velhice, onde não há mais prazer sexual. Quando o amor é renovado por causa das lembranças do que viveram. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Não sei como é que está o teu coração. Mas o ministério do Cordeiro, ele está vivo. Aleluia. Eu tenho uma outra informação para te dar. Já vou concluir, meu amado irmão. Aleluia. Cordeiro vivo, ele não salva ninguém. Cordeiro vivo não redime pecado. Cordeiro vivo, ele não, aleluia, purifica ninguém. Cordeiro vivo, ele não muda a vida de ninguém. Aleluia. É por isso que o sacerdote tinha que matar o cordeiro. Oh glória. Agora fala-se da crucificação de Jesus. Sabe por que mataram Jesus? É porque ele não era um cordeiro apenas que ressurgiu. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que ele é o cordeiro morto que está vivo. A verdadeira Páscoa é essa. Cordeiro vivo não salva. Aleluia. Quem salva é o cordeiro morto que está vivo.
Quem muda a vida das pessoas é o Cordeiro morto que está vivo. Quem limpa o homem do pecado é o Cordeiro morto que está vivo. Quem limpa o homem, aleluia, das suas transgressões é o Cordeiro morto que está vivo. Aleluia. 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 O livro de Mateus fala que Jesus estava orando e Judas foi entregar ele. Aí Mateus é o único que revela que Jesus disse: amigo, aqui vieste. Amigo, irmão. A Bíblia conta que Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. A Bíblia fala que Mateus revela, irmãos: amigo, aqui vieste. É porque a falsidade de alguém não vai mudar aquilo que Jesus é. Espero que isso aconteça com você também, meu amado irmão. Que a falsidade das outras pessoas não altere aquilo que a sua essência de adorador fiel, de homem sincero, porque cordeiro para ser cordeiro precisa de sangue. Cordeiro para ser cordeiro precisa de perna, precisa de cabeça e precisa de entranhas. É o ministério do Cordeiro, meu irmão. Aleluia. Sobre o ministério do Cordeiro, um dia o rei da Babilônia, ele tem um sonho. Só que ele esquece do que sonhou. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Aí na Babilônia há alguns sábios, e um dos sábios que estava em destaque era um profeta chamado Daniel. Ele pede para ser introduzido por Arioque na presença do rei e pergunta o que lhe perturba tanto, e ele responde que é um sonho que ele não lembra. E Daniel perde um tempo porque o Deus do céu era capaz de revelá-lo. E vai orar, irmãos, chama Ananias, Misael e Azarias para que seja revelado. Aí Deus revela a Daniel a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxa de bronze, pé de barro e pé de ferro. Oh, glória! 4 impérios, irmãos! Mas a Bíblia fala de um outro império, de um outro ministério que é eterno, que é uma pedra que é lançada sem auxílio de mão, nos pés de barro e ferro da estátua. E aquele império, a Bíblia fala que quando ele foi lançado como uma pedra. Mas a Bíblia diz que ele foi crescendo, crescendo, até virar uma montanha. Glória a Deus. Esse ministério é indestrutível. É o ministério do Cordeiro, é a verdadeira Páscoa de Jesus. A verdadeira Páscoa é essa, o ministério de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Saiba que a verdadeira Páscoa é Jesus. É a morte e a ressurreição dele. Não é um ovo que indica a figura da promiscuidade, fertilidade. A própria deusa Diana, a deusa da lua, Seberiártemis, que era comemorada, cultuada na cidade de Corinto. Ficou tão profana que o termo entrar em relação entre um homem com uma mulher, que era corintianizar. Mas a Bíblia fala que lá tinha Paulo para pregar a palavra, para falar da verdadeira Páscoa. Aleluia! Jesus é a verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um abraço no coração para você e família.